A tentação de Jesus, que aconteceu ali no deserto, feita por Satanás, nos chama a atenção em alguns pontos. Primeiro, o Espírito Santo faz com que Jesus vá até o deserto para ser tentado. Por quê? Uma outra questão é, nas três tentações, na primeira, Satanás faz com que, pede para que Jesus transforme as pedras em pães, para saciar a fome. Ele estava 40 dias sem comer. Na segunda já começa a ficar mais, assim, traz algumas dúvidas para a gente, ou pelo menos uma forma de tentar compreender. Satanás diz a Jesus o seguinte, Satanás, em seguida, levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Teletransportou Jesus? A outra tentação é a mesma coisa. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, novamente, teletransportou Jesus? Ele tinha esse poder de teletransportar Jesus? Como entender isso? Será que isso aconteceu de fato? Isso é literal o que está na Bíblia? Certo, vamos começar então, Tito, falando da primeira parte da pergunta, né, que diz ali no verso 8 de Mateus 4, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás obviamente não tinha direitos legais de fazer isso, mas como Adão e Eva, nossos primeiros pais, cederam à tentação, de acordo com João 12:31, Satanás tornou-se, diríamos, o príncipe deste mundo. Então ele oferece a Jesus todos esses reinos, todo esse domínio, sem que Cristo tivesse que morrer na cruz, desde que Cristo cometesse uma grande blasfêmia, ou seja, o Criador adorar a criatura. Isso traria uma desestrutura muito grande, não só para o plano de salvação, mas também para o universo, né? E como que aconteceu isso? Veja, nós não temos, eu até vi uma citação aqui do comentário bíblico adventista, que achei muito interessante, que diz assim, ó, que essa tentação, né, que este ato de ele levar Jesus a este alto monte, não é, para mostrar os reinos do mundo, foi algo repentino, de acordo com Lucas 4, verso 5, foi no momento. Aí o comentário deu uma posição muito equilibrada que diz assim, ó, é inútil especular como Satanás pode ter sido capaz de apresentar a Jesus o colorido panorama que passava diante de seus olhos. Realmente a Bíblia não nos responde essa questão. Nós sabemos sim que foi um evento sobrenatural, não é? Porque mostrar os reinos, as glórias do mundo diante dos olhos de Jesus foi um evento sobrenatural e Satanás pode fazer isso. E por quê? Se você perceber, quando acontecem sessões mediúnicas, né, você percebe que há um poder muito forte por trás de curas mediúnicas, de aparições de espíritos, de conversas com espíritos que têm a mesma voz, o mesmo tom de voz e que imitam até o cheiro do perfume da pessoa que morreu. Então você vê que o poder de Satanás é algo grande, né? Lógico, não chega nem perto do poder de Deus, mas ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Tanto que em Apocalipse 16:14 é dito que pouco antes da volta de Cristo, os demônios vão operar grandes maravilhas que vão enganar muita gente, né? Então, há poder sobrenatural para isso? Há. Agora, nós não temos realmente como especular como ele fez isso, porque a Bíblia não revela esse aspecto. Sobre a tentação de Jesus, essa é uma coisa interessante. A princípio, nós temos a impressão, pelo verso 1, de que o único propósito de Jesus ter sido levado ao deserto pelo Espírito Santo foi para ser tentado pelo diabo. Mas tinha algo antes disso. Se nós lermos Mateus 3, 13 a 17, Jesus foi batizado. O batismo de Cristo significa a sua unção
né? Ele se tornou o ungido para, a partir dali, começar a sua obra de pregação, de cura, de milagres e de salvação. E como ungido, e sendo o segundo Adão, de acordo com 1 Coríntios 15, 45, Jesus deveria vencer onde Adão não venceu. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, não venceram na primeira tentação que envolveu colocar-se no lugar de Deus e também envolveu o apetite. Agora, faça um paralelo, há um paralelo muito interessante que é feito por alguns teólogos e também por Ellen White, entre o deserto onde Cristo estava e o jardim do Éden onde Adão e Eva estavam. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo. Estavam no lugar mais belo do planeta. Eles não tinham sido afetados pelo pecado. E eles podiam ser tentados apenas externamente e não internamente. Já Jesus, assim como eles, também não poderia ser tentado internamente, mas apenas externamente, porque Jesus não tem natureza pecaminosa. Porém, Jesus foi afetado pelo pecado, mesmo não tendo sido infectado, porque Jesus não tinha a constituição física, não é, dos nossos primeiros pais. Além disso, nossos primeiros pais não estavam com fome para comerem do fruto proibido. Jesus estava com fome no deserto. Outro detalhe, nossos pais estavam no jardim do Éden, um lugar de delícias. Jesus estava no deserto. Ou seja, Jesus enfrentou uma tentação terrível. E outra, os nossos primeiros pais enfrentaram a Satanás disfarçado, né? Diríamos assim, usando, ele foi ele usou a serpente como um médium para falar por meio dela. Já Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. Então veja, as desvantagens de Cristo foram muito grandes. E quando Cristo vence, no aspecto que Adão e Eva não venceram, ele demonstra estar realmente capacitado, ungido para seguir na sua missão. E ele dá um testemunho, não só para o nosso mundo, mas para o universo, de que Adão e Eva não precisariam ter pecado, porque se em condições piores ele resistiu, em condições muito melhores eles poderiam ter resistido. Então é interessante fazermos este paralelo para percebermos que o que Cristo fez por nós é algo de espetacular. O que ele sofreu, o que ele suportou para nos dar a vitória que hoje é dele, é algo impressionante.